Salve Maria Imaculada, estamos aqui em oração nos 40 dias pela vida, rezando contra o aborto, contra esse assassinato, um assassinato contra inocentes, em frente ao Hospital Pérola Byton, reunidos todas as quartas-feiras, em honra a Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua Santa Mãe, e para a salvação desses inocentes que são cruelmente assassinados pelo aborto, seja legal ou ilegal. No dia de hoje, de modo especial, vamos fazer uma breve reflexão sobre o aborto, especialmente no âmbito católico. Como somos católicos, o canal do Anderson é um canal católico, então é muito importante nós estarmos atentos, tanto ao que a ciência diz, pois, como Santo Tomás de Aquino diz, fides precedit ratio, a fé precede a razão, mas a razão é um dom de Deus. Então, tanto a inteligência humana quanto a sagrada fé que é infundida em nós devem estar aliadas. E o aborto é um atentado contra essas duas virtudes, a virtude da sabedoria e a virtude da fé, por vários motivos, mas tentarei ser sucinto no máximo possível a explicar a vocês. Primeiramente, aborto é um pecado mortal. É um assassinato, e um assassinato que se difere daquele comum, que já é uma ofensa grave a Nosso Senhor. É um assassinato porque é contra o inocente. O 5º mandamento da lei de Deus nos fala: não matarás. Entretanto, nos dias atuais, não é só o não matarás que nos atinge. O pessoal que não serve a Nosso Senhor, e muitas vezes que não serve a sua própria consciência, mascara e desmascara a verdade e a mentira. Vejam só, mascarar a verdade, outro grande pecado. Já é fato, desde 1870, que um nascituro, um feto, nas primeiras semanas de vida, isso já não é mais discutido na ciência, infelizmente, mas ainda há alguns que sustentam, graças a Deus. Mas desde 1870 já há provas, e estas foram discutidas nos Estados Unidos, em alguns institutos de medicina por lá, de que realmente o nascituro é uma criança, é um ser vivo humano, um ser humano, não um acumulado de células, como é comum que ouçamos por aí. Mas, muito interessantemente, vários ocultam esses fatos. Vejamos, por exemplo, um caso bem interessante de um doutor que agora eu me esqueço o nome, mas ele foi o principal... Natson. Não lembro se era esse, mas tudo bem. Bernard Natson. Ele foi o principal médico abortista dos Estados Unidos. Se eu não me engano, em 87 ou 97, 85, uma data mais ou menos dessa, ele lutava pelo aborto, pelo, aspas, direito do aborto nos Estados Unidos. E após conseguir as aprovações, ele se tornou o maior abortista do mundo. Ele tinha sua própria clínica, a maior clínica do mundo, em Nova York. Porém, um dia, a partir dos exames de ecocardiograma e de outros exames comuns, aquele que mostra a imagem do bebê na barriga da mãe, ele quis gravar um aborto, que ele mesmo fazia. Vejam bem, o maior abortista da época, dono das clínicas de aborto. Ele, gravando o aborto, percebeu que, vejam a crueldade, o médico, ao enfiar 2 instrumentos metálicos, ele esmagava a cabeça do neném para que pudesse sair, porque os outros instrumentos de sucção não conseguiam retirar o menino por inteiro, a criança por inteiro da barriga da mãe. Isso não sou eu quem diz, isso é o próprio doutor. Hoje ele é um militante pró-vida, eu acho que é Nuremberg, eu peço perdão, depois eu vejo o nome correto. Mas não são fatos que hoje em dia estão em voga. Anderson, se você depois quiser cortar isso aí, eu não sei se vai ser bom. O YouTube ele tem um mecanismo muito interessante de retirar isso. Procurem, por exemplo, o documentário Blood Money. Se vocês não procurarem com este nome exatamente, ele não vai aparecer. Ou, por exemplo, O Grito Silencioso, um vídeo que é desse próprio doutor, ele mesmo criou. Se você não procurar com esse nome específico, é muito difícil de YouTube representar. É um algoritmo ou talvez uma má fé dessas pessoas, porque não é só questão de fé, é questão da própria ciência.
Vários outros casos foram assim. Vários outros doutores abortistas. E vejam que eles não simplesmente trocaram de opinião por mera questão religiosa, como alguns tentam insultar, como se a fé fosse algo desprezável. Não, simplesmente pelos fatos analisados. Eles mesmos viam que ao quebrar a cabeça do neném, ele se contorcia, ele sentia dor. Isso é uma coisa que clama aos céus. Vencemos na crucificação de nosso Senhor. Ele que era todo-poderoso, ele sabia de tudo isso que estava acontecendo. E ele morreu para a salvação destes doutores, para que eles não assassinassem as crianças. E graças a Deus muitos se converteram, mas não todos. Mas milagres fantásticos acontecem. Há pouco estávamos narrando aqui, uma pessoa estava narrando que ela viu um vídeo da Canção Nova mostrando o problema do aborto e foi mostrar a uma amiga que estava no ponto de ônibus indo para uma clínica de aborto e essa amiga desistiu. Pois bem, esses são fatos muito sucintos que eu tento narrar aqui, mas que mostram que as nossas orações realmente são atendidas por nosso Senhor. O mandamento de não matar hoje em dia é muito desprezado, não só o mandamento, mas a própria igreja, a igreja inteira. Quando o Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, descreve o que é a contracepção, naquela época não havia a proliferação deste mal chamado aborto que hoje temos. O documento do Papa falava sobre a contracepção e muitos católicos o desprezaram. Hoje em dia, o que pensar de ONGs que são financiadas por dinheiro internacional, via George Soros, via outros esquemas para envio de dinheiro? Vejamos, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir nos Estados Unidos. Elas também estão presentes no Brasil, infelizmente. Aqui na esquina. Olha só, não sabia. Aqui ao lado, dá 2 quarteirões daqui até lá. Não sabia. Essa desgraça, esse estrume de Satanás está presente aqui também, a 2 quarteirões daqui, vejam só. Por que será que o Pérola Byton é um hospital que está fazendo abortos? Pensemos. Muito bem. Hoje 4 abortos. Vejam que tristeza. Mas como eu tentei ser breve, graças a Deus muitos abortos estão sendo evitados. Seja pela oração do Santo Terço, seja por devoções pessoais nossas, especialmente a Nossa Senhora do Bom Parto. Mas Nossa Senhora, a mãe do próprio Deus, está intercedendo por nós. Vejamos também o que nós podemos fazer para ajudar essas crianças. Como estamos aqui nessa quarentena pedindo contra o aborto, se você não conseguir vir rezar conosco, pode rezar da sua casa. Una-se a nós. E não deixe que talvez a covardia da sua própria mente, como eu fui muito afetado pela covardia da minha própria mente, não deixe que isso se volte contra vós. Vejamos Padre Pio. Ele também era um combatedor ferrenho. Padre Pio, que lia as consciências, ele era um combatedor ferrenho deste mal, deste estrume de Satanás. Certa vez uma mulher foi confessar com ele e Padre Pio tinha o dom do discernimento. Vejam só, aquela mulher mal ajoelhou no confessionário, ele falou: saia daqui. Ela: mas Padre Pio, o que aconteceu? Padre Pio ficou em silêncio e falou: feche seus olhos e veja o que está se passando na sua cabeça. Aquela mulher viu cardeais, velas e a Basílica do Vaticano, Basílica de São Pedro ou de São João de Latrão, não me lembro. Cardeais a circular por ali e um homem vestido de branco. E de repente aquilo tudo se esvai. E Padre Pio pergunta: o que você viu? Eu vi o Papa. Padre Pio responde àquela mulher: este é o homem que você matou. O seu filho abortado seria Papa, Santo Padre da Igreja Romana. Pense no desespero dessa mulher. Um dos outros maus que o aborto traz à nossa sociedade é a insuficiência no perdão. As mães, muitas vezes, até mesmo arrependidas, não conseguem se perdoar. Mesmo recebendo o perdão de Deus, não conseguem se perdoar. Mas nós temos lindos exemplos, como Sarah Winter. Sarah Winter era
a líder ou uma grande participante, eu não lembro se era líder, das maiores Do Fêmen. da maior organização feminista. Aliás, não só feminista, como femista. Do Brasil e do mundo inteiro, ou não? Só do Brasil, né? Ela foi treinada na Rússia. Ela foi treinada na Rússia para militar a favor do feminismo e de ideologias que racionais têm pouco e que agradam a Nosso Senhor muito menos. Hoje, graças a Deus, ela é uma militante pró-vida. Ela está junto a vários momentos de oração em vários estados. Ela, para vocês terem ideia, não é uma mulher qualquer. Nas militâncias que ela fazia, ela chegou a se juntar a uma travesti e, simulando ser Nosso Senhor Jesus Cristo com uma coroa de espinhos, falava: nós, lésbicas, estamos sofrendo neste mundo, zombando de Nosso Senhor. Hoje, graças a Deus, ela se arrependeu, é uma grande católica, luta por nós e contra o aborto. Muito mais que isso, nós temos que estar atentos também, junto à oração, mas também aos artifícios que tentam passar pela justiça brasileira, para que o aborto, se não for aprovado, seja pelo menos transviado. O que isso significa? Há pouco tempo foi sancionada uma lei que a mulher não precisa nem se justificar se foi um estupro ou não para cometer um aborto. E um aborto que será pago pelo governo. Pensemos bem, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui atrás dessa praça, Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Jesus se compadece dessas mulheres. Mas será que elas se compadecem de si mesmas? Será que elas pensam nos seus filhos? O aborto também é uma desgraça, porque os que militam a favor deste crime, deste ódio às crianças, os que militam a favor muitas vezes tentam ocultar as coisas. Não mostram claramente, como já foi dito. Ou então, manipulando, sejam juízes no STF, sejam outros políticos, ou sejam simplesmente incutindo na cabeça das nossas santas mulheres que é um direito, mas assassinar não é um direito. Não digo assassinar novamente simplesmente por mera opinião ideológica, política, não. Vejamos o que a ciência diz, vejamos o que a nossa fé diz, mas sobretudo para hoje em dia os céticos, o que a razão nos diz. Os estudos feitos não é uma questão de opinião, é uma questão de verdade. E é isso que venho pedir a vocês. Rezemos para que esta praga do aborto pare, para que crianças como essa de 10 semanas não sejam mais assassinadas. Não é um monte de células acumulado. Vocês podem ver, 10 semanas. É um bonequinho que tenho aqui. É um próprio assassinato. Rezemos por isso e para que o direito à vida, que está garantido na nossa Constituição e nas demais leis, para que esse direito não seja violado por satânicos e por pessoas de má fé, que mesmo não tendo fé, não seguem a própria consciência.